Então, bom dia, gente. Eh, a gente vai fazer, então, uma aula de revisão mais focada em exercício. Então, a gente vai aproveitar os exercícios para tirar eventuais dúvidas que vocês ainda tenham sobre os principais tópicos de gramática que a gente tem visto aí ao longo do ano. Eu priorizei pegar questões do Enem e de primeira fase, né, de alguns vestibulares, mas também trouxe algumas questões de segunda fase, mais por serem questões interessantes, tá? E é bom também para vocês que vão prestar vestibulares que tem duas fases, né, para vocês irem se familiarizando assim com esse formato. Eu também usei um critério para escolher as questões. Eu fiz uma análise, né, dos resultados que a gente teve do simulado. Na verdade, o Google faz isso, né? Não preciso fazer, na real. O Google Forms ele gera vários dados, vários gráficos que ajudam a gente a entender o desempenho geral em cada questão. E aí eu fui vendo as questões da prova de linguagens e eu peguei algumas em que menos da metade de quem fez o simulado acertou. Então, esse foi meu critério para pensar: essa é uma questão que vale a pena retomar, que gerou mais dificuldade, mais dúvida com vocês. Então, seria bom a gente retomar, porque eu não gosto também da ideia de vocês fazerem o simulado e ficar por isso mesmo, né? Faz o simulado, vê lá quantas vocês acertaram e só. Eu acho importante a gente ver, a gente ter esse detalhamento, né? Esse acompanhamento do que aconteceu, onde que teve mais problema, o que foi mais tranquilo. Até depois eu quero saber de vocês se vocês tiveram algum tipo de feedback dos outros professores, porque eu posso pedir a eles, né, que façam esse acompanhamento, porque esses dados que o Forms gerou, eu compartilhei com os professores, né? Então, eu falei, gente, tem aqui esses gráficos todos, deem uma olhada aí no que merece, assim, né? Uma retomada, um acompanhamento um pouco mais reforçado nessa reta final, né? Bom, eu vou projetar aqui. Já vou avisando. Eu tenho trabalhado muito, muito mais assim do que o habitual. Eu não consegui fazer aquela apresentação bonitinha, tá? Tipo um Google Forms bem básico. Mas depois, quando eu for disponibilizar para vocês o PDF dos exercícios, aí eu faço bem bonitinho, como eu costumo fazer. Então, assim, perdoem aí a aparência um pouco seca, assim, Tranquilo, Nara. tem uma coisa, assim, estética que me angustia. Eu também sou assim. Eu demoro mais fazendo a parte da estética do que no negócio do conteúdo Sim, mesmo. exato. Você está enxergando bem? Sim. O Nara, falando nisso, que você apresentou elementos verbais e não verbais, teve É. até uma questão que eu estava fazendo da prova do Enem. Hum, E eu pensei que eu ia acertar, mas na verdade eu fiquei na dúvida. Uma é. era certa, mas eu fiquei me perguntando o porquê. Aí, se der, depois eu queria mostrar a você. Tá bom. Pode mostrar sim. Se não der para mostrar hoje, você me manda depois.
De boa. Obrigada. no privado que a gente conversa. Inclusive, é bom ressaltar isso, porque o Enem costuma trabalhar bastante com isso, né? Com questões sobre elementos verbais e não verbais. Daí que entrou alguém. Porque, assim, né? Eu não sei se vocês repararam, na prova de linguagens do simulado, a gente seguiu, assim, uma organização mais próxima possível da prova real, que são questões que passam por aqueles conteúdos mais tradicionais de língua portuguesa, mas eles também vão para outros tipos de linguagens, por isso que a prova chama linguagens e não língua portuguesa, porque também abarca alguns conteúdos de artes de uma forma geral, mas principalmente as artes visuais, e educação física, que não vai aparecer como educação física, mas com quais seriam as linguagens do corpo. Então, isso é uma característica do Enem na última década. Né? Na verdade, desde 2009, ele tem trazido essa abordagem. Então, às vezes a gente não vê aquele conteúdo de gramática assim tão puro, entre aspas, né? A gente vai ver um pouco mais diluído em alguns tópicos um pouco mais abrangentes que tem a ver com essa noção abrangente de linguagem. E aí vamos lá para o primeiro exercício. Que assim, ai gente, isso é uma coisa que me deixa muito emputecida do Enem, porque eles usam muita imagem, só que a qualidade das imagens é muito ruim. Vocês já devem ter reparado nisso, né? Principalmente quando é uma obra de arte, eu fico mais irritada ainda, porque como é que você vai analisar direito uma obra de arte se a imagem tá tão ruim? Enfim. Mas vamos focar aqui, então, né? Tipo, a gente tem aqui uma repetição de uma paisagem. E aí você tem essa repetição intercalada pela imagem de um celular. E nessa aqui a gente tem, assim, bem... uma qualidade bem ruinzinha, assim, né? A imagem de uma criança. Aí, agora, os elementos verbais. Então, né, a parte escrita propriamente dita, né, do anúncio. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. E aí, isso também, esse tipo de enunciado é um clássico, assim, né, do Enem, que é pensar nessa junção de elementos verbais e não verbais como estratégia argumentativa. Então, vocês percebam que coisas que a gente costuma estudar, por exemplo, lá em redação, por isso que redação não é só a prática da escrita do texto mesmo, assim, né? A gente vai ficar lá só escrevendo, mas também interpretando textos cada vez com mais qualidade e com mais refinamento para também atender, né, dentro do escopo do vestibular, a essas questões de interpretação. Então, vamos lá. Nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como estratégia argumentativa para A. Manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres. B. Associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças. C. Orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel. D. Influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso do celular no trânsito. E
alertar a população para os riscos da falta de atenção no trânsito das grandes cidades. Assim, de cara, vocês pensam, não dá para ver os detalhes? A Nicole estava falando em relação à imagem, né? Isso. Tá. Então. É que assim, acho que na apresentação fica ainda pior, né? Estão vendo na tela da tela. É um problema Sim, maior. sim, Pro, mas era mais em relação quando você estava falando mesmo da prova impressa, mesmo do Enem, olhando ali, por exemplo, a obra de arte, não dá para ver os detalhes, mas dificulta um Gente, pouco. eu fico muito revoltada com isso. Assim, não tem sentido, né? Você analisar uma imagem que você não está vendo, né? Exato. Tá, o Vitor colocou um E, talvez. Alguém tem mais algum palpite? Eu também fiquei em dúvida na mesma da Nicole, entre a D e a E. Só que eu fiquei pensando nesse influenciar da D. E eu lembro, eu estava fazendo algumas questões, eu fiz essa questão e eu errei essa questão. Mas você lembra, então. Mas eu não lembro qual era a certa e nem qual foi a Ah, que eu marquei. tá. Assim, se a gente parar para pensar, praticamente todas têm algum ponto correto, né? Quando isso acontece, a gente tem que analisar com um pouco mais de precisão qual que é a que melhor responde em relação à estratégia argumentativa, né? Então, pegando essas palavras-chave, né, do enunciado, estratégia argumentativa e essa combinação do verbal com o não verbal. Por quê? No não verbal, a gente tem lá as imagens mostrando, né, celular, a rua, celular, a rua, aí celular, a rua com a criança, celular, rua, né? Então tem essa estrutura. Só que se a gente parar para pensar na visão que está sendo colocado da rua, é a visão do motorista, né? Embora tenha uma preocupação com o pedestre, o foco, né, até de quem está sendo convocado na mensagem é o motorista. Vou até voltar aqui para vocês verem o texto, né? Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Trânsito sem celular, atenda a esse chamado. Então, assim, percebe? Eu caí, gente? Alô? Alô, foi só uns 5 segundos. Ah, tá. Ai, desculpa. Agora caiu de novo. Voltou? Voltou? Voltou. Tá. Então, assim, o foco tanto do elemento não verbal, que são essas imagens, quanto do texto mesmo escrito, eles estão focados no motorista. Por isso que, nesse caso, a alternativa que melhor contempla essa combinação do verbal com não verbal é a D, né? Porque está falando sobre o comportamento dos motoristas. Então, assim, aqui, população, de fato, assim, tem uma verdade nessa afirmação. Porém, população é um pouco amplo demais, sendo que o foco, né? Então, quando a gente pensa em publicidade,
a gente pensa em público-alvo. O público-alvo desse tipo de anúncio é o motorista, preferencialmente. Quando a gente fala em público-alvo, não significa que não tenha outros públicos que podem ser contemplados, né? Mas qual que é o principal, né? Eu estou fazendo esse anúncio priorizando um determinado público, no caso motorista, porque, né, se a gente for levar assim para uma interpretação um pouco mais além do que a questão está pedindo, é o público que exerce ali um maior poder no trânsito e, portanto, apresenta um maior risco no trânsito, né? Tudo bem, gente? Sim. Agora, Nara, nessa letra D, o influenciar está mais nessa ideia de, tipo, como é uma letra, é uma propaganda, de certa forma vai influenciar, né? Isso. Okay. Até pela forma, porque assim, você tem um apelo a uma certa sensibilidade, né, do motorista, que é tipo, colocando uma hipótese aqui para ele. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Então, esse imagine no trânsito tá apelando assim para o motorista pensar, nossa, olha o perigo da minha atitude aqui mexendo no celular enquanto eu dirijo, né? E aí, em seguida, a gente tem essa frase com, na verdade, são duas frases, né? Com o verbo no imperativo, que é atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Esse é um tipo de linguagem, um tipo de forma verbal, inclusive, muito usado quando a gente tem uma campanha de conscientização, né? Se a gente for pensar em outros termos, isso é uma campanha de conscientização. Tudo bem? Entendi, tudo bem. Seguimos, então. Aí, aqui, o Enem 2018, questão de variação linguística. Aquenda Upajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Yorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. E aí, Amapô, não faça louco e pague meu acué. Deixe de requer, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais informais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma, com meus colegas de trabalho, eu falo de acué o tempo inteiro, brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, a dicionária da Ungua Afiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vip por Fred Lipp. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por ter mais de 1.000 palavras conhecidas, ter palavras diferentes de uma linguagem secreta, ser consolidado por objetos formais de registro, ser utilizado por advogados em situações formais, ou ser comum em conversas no ambiente de trabalho. E aí, meu povo? Ok, Nicole respondeu. Mais alguém quer se arriscar?
O que você não entendeu na C, Vanessa? Eu acho que eu não entendi também o que a questão quer. Justo. Ó, tem um ponto muito importante para a gente entender bem essa questão, que é logo no começo do enunciado, quando fala da perspectiva do usuário. Então, porque para quem usa, perdão, o Pajubá, a gente pode dizer que se trata de um dialeto. Percebem que isso não tem tanto a ver com, por exemplo. Vixe, caiu. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Voltou. Voltou? Nossa, gente, não sei o que está acontecendo aqui. Porque aqui o sinal aparece cheinho. Então, eu vou retomar, né? O que eu estava falando. Aqui, ele está focando no enunciado, ele está focando na perspectiva do usuário. Então, por que para o usuário é um dialeto? Nesse sentido, deixa eu chamar aqui, peraí. Nesse sentido, olhando aqui para C, é importante para o usuário que o dialeto que ele usa seja consolidado por objetos formais de registro, por exemplo, por um dicionário? Ah, eu acho que não. Né? Então, assim, lógico, um dicionário, eu acho que ele traz um aspecto interessante, né, para a gente entender ali aquele patrimônio linguístico, mas ele não é o ponto da questão. Né? Então, a gente pode pensar nessa questão, tipo, botando de outra forma, como você estava falando, que ele quer saber por que para o usuário, qual é o ponto que para o usuário é realmente especial para se tornar um dialeto? Isso! Perfeito. Aí, a partir dessa reformulação que você fez, que ficou, né, perfeita, como que a gente pode reler a questão? No caso, as alternativas? Isso. Rapaz, em relação às alternativas, eu ainda estou embatendo um pouco. Espera aí que eu estou pensando. Tá, ok. Vamos lá. Então, não é a E e nem a. Diga, Ana Beatriz.
Então, eu acho que eu percebi isso depois que eu falei aí, porque eu tava lendo, só que a minha cabeça interpretou de um jeito diferente do que ela tá escrita, sabe? Tipo, não como é uma coisa comum, mas na minha cabeça, tipo, uma coisa que as pessoas poderiam, tipo, entender, elas conseguem se comunicar com aquilo, então elas poderiam considerar um dialeto. Mas depois que eu escolhi que eu... Não, justo. A Nicole, ela tá reafirmando da C, e eu entendo seu ponto, é um meio de registro formal, mas tem uma questão, e isso talvez esteja um pouco, não sei, talvez até esquecido mesmo, né? Por ter sido uma das primeiras coisas que a gente conversou no ano, tal, que é uma coisa muito importante da variação linguística, que é uma outra forma da gente ver alguns dialetos, como seria o caso do Pajubá, é entendê-lo como um tipo de linguagem usada por um determinado grupo, que é o caso que a gente vê aqui, né? Até se a gente voltar aqui um pouquinho, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Então, é uma linguagem que faz parte de um determinado grupo, e isso significa que, para esse grupo, ela tem um elemento de reforçar, de enriquecer a identidade desse grupo. Nesse sentido, a alternativa correta é a B. Porque uma linguagem que faz parte de um determinado grupo, que é reivindicada por um determinado grupo, ela é entendida em termos linguísticos como uma linguagem secreta. Secreta não no sentido assim de que ninguém conhece, mas que é aquela coisa assim, isso faz sentido aqui no nosso, na nossa comunidade. Para você compreender essa linguagem, você tem que conhecer melhor a nossa comunidade, percebe? Que é algo muito próximo do que a gente vê com as gírias, né? Tem gírias que acabam se popularizando de uma forma que pessoas de diferentes grupos usam, mas tem gíria que só um determinado grupo vai entender. E isso é tratado exatamente nesses termos de linguagem secreta. É uma expressão mesmo que se usa nos estudos sociolinguísticos. E aí, em relação ao que vocês responderam, vamos lá, né, para C. Não é que o dicionário Aurélia não seja importante, mas não depende da existência de um dicionário que essa linguagem, o Pajubá, seja reconhecida, tenha um status especial para quem usa. Percebe? O dicionário ele é uma consequência dessa importância, e não a causa dessa importância. E esse ser comum em conversas no ambiente de trabalho talvez tenha confundido vocês, porque a pessoa entrevistada para a matéria, ela fala que ela usa no ambiente de trabalho, né? Um advogado que usa no ambiente de trabalho. Mas o ponto é que esse advogado ele é só um exemplo, ele não é a regra. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. É que isso talvez tenha confundido mesmo, né? Porque como a gente só tem a fala dele e não tem de outras pessoas que falam Pajubá, talvez tenha dado essa impressão de que é comum, mas é comum para ele, para essa pessoa. Então, ela não chega a ser uma característica que a gente possa generalizar para o conjunto da comunidade. Tudo bem? Ô, Nara, agora eu só fiquei na dúvida. É a A ou a B? A B. B. Então, a linguagem secreta é como você falou, né? A ideia de tem que conhecer a comunidade para realmente entender. Isso.
que é essa ideia de pertencimento, né? Você fazer parte de uma comunidade, você tem diversas maneiras de se expressar. Às vezes você vai se expressar por um determinado tipo de roupa, por um determinado tipo de corte de cabelo, por um determinado tipo de, não sei, talvez maquiagem, tatuagem. E você também cria essa relação de pertencimento a partir da língua. Que é, por exemplo, o caso das gírias, né, que a gente estava falando. Então, por exemplo, quando o crioulo fala naquela música, né, Eu Odeio Explicar Gíria, ele está mandando uma mensagem, de certa forma, para quem não faz parte do grupo dele, falar assim, cara, não tenta. Não tenta querer colar com a gente, porque você não faz parte, né, do nosso grupo. Então, a gíria, ela tem muito essa função. Se a gente não considerar... porque, por exemplo, o entendimento do que é dialeto é uma coisa muito nebulosa, assim, entre os estudiosos da língua. Tem muitas definições e muitas brigas, inclusive, por causa disso. Então, muita gente não vai considerar esses termos de dialeto e vai olhar só como gíria, o que não é um problema, não é um demérito, é só uma interpretação diferente. Mas o foco é uma linguagem secreta nesse sentido de pertencer a um grupo específico e fazer parte da identidade desse grupo. Beleza? Eu posso até depois passar mais algumas coisas para vocês em relação a isso, para reforçar, assim, né, esse entendimento, né, que é uma coisa que cai bastante no Enem, então é legal a gente dar uma olhada com mais calma. Vamos lá para 3. Agora olhar um pouquinho para verbos. João, ou Zero, personagem do Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline de Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Então, vamos focar aqui em organização gramatical. Então, é uma questão que pede para a gente observar algo na gramática do texto. E nesse verbo aqui, chave, que é o atualiza. Lógico, né? É a questão do interesse do leitor. A. O emprego do verbo haver, em vez de ter, em há 20 anos atrás, foi humilhado. B. A descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. C. A repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias. D. A finalização do texto com a frase de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Ou E. O uso do pronome de terceira pessoa ele ao longo do texto para fazer referência ao protagonista João Zero. Nara, pode voltar para a pergunta, por favor? Só claro. Então, ó, vamos prestar bastante atenção aqui. A gente vai olhar para um aspecto gramatical que vai ter como função atualizar os eventos apresentados na resenha. É basicamente
o que acontece no filme, né? A sinopse. Contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme. Atualiza os eventos. Tá, tipo, em que sentido aí? Tentar explicar de um jeito que não dê a resposta. Por exemplo, uma história. Geralmente a gente pressupõe que a gente está lendo uma história, assistindo uma história, ouvindo uma história de algo que já aconteceu. Mesmo que a gente não esteja falando de uma história real, né? Uma história acontecida no mundo material, mas que dentro daquele universo ficcional tem acontecido, certo? Se eu dissesse, vou voltar aqui. Vou pegar aqui, né? Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permitiu que ele fizesse uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retornou, descobriu que sua vida mudou totalmente. E então precisou encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso ele tivesse que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguiu acertar as coisas? Você percebe alguma diferença na forma como eu contei essa história? Mais ou menos. Quando a gente pensa no uso, né, da gramática para uma construção narrativa, as escolhas gramaticais que eu faço têm um efeito na narrativa, né? Então, vamos lembrar lá até da aula de redação, tipo, aquele texto que o Andreoni levou uma vez para a gente, que era um texto só com substantivos. Não sei se vocês lembram, era tipo... Lembro, sim. Vocês lembram? Que era tipo uma sequência de ações, né? De coisas que caracterizavam um dia lá do personagem, mas não tinha frases propriamente ditas. Tinha tipo uma sequência de coisas que traziam subentendida a ideia de ações, né? De uma sequência de acontecimentos. Mas a escolha gramatical do autor não foi por usar frases com verbos, com complementos, com adjetivos, com advérbios. Era basicamente substantivos. Isso tem um efeito. Qual é o efeito que a forma como esse texto foi escrito quer provocar? O enunciado já está dando uma pista para a gente, que é despertar o interesse do leitor pelo filme. Então, como que eu faço isso? Como que ele fez, no caso, né? Aqui a gente está olhando para um texto específico. Como ele fez isso nesse texto usando uma determinada escolha gramatical? Diga, Ana Beatriz. Seria isso de construir, tipo, de falar que, por exemplo, o personagem ele descobre que a vida dele mudou e que para ele consertar, tipo, é uma coisa que ele ainda vai acontecer e para a gente descobrir o que aconteceu a gente teria que assistir, por exemplo. Aí ele deixa, tipo, ele precisa encontrar um jeito de mudar essa história e nem que para isso tem que voltar novamente no passado. Aí aqui, tipo, quando você leu aqui,
você colocou conseguiu, como se ele tivesse conseguido já isso, mas ele não conseguiu aqui ainda. Sim, não, o seu raciocínio está perfeito. Pensando nas alternativas, qual você acha que responde a esse raciocínio? Eu iria na que fala da forma como ele... É que eu não vou lembrar qual delas que era, mas peraí, que... vou voltar aqui. A D. Não, pera. É a D. Ok. Mais alguém? Eu acho que essa era uma das que estava no simulado, se não me engano. Certo, certo, ok. Então, vou só ler aqui o comentário, né, da Nicole. Quando você disse com os verbos no passado, não demonstraria interesse, porque meio que a história já aconteceu, então a pessoa nem vai querer ver. Não sei, tô com a B então, mas eu me confundiria também. Eu entendo a confusão. Assim, eu acho que é a confusão mais automática, assim, que poderia acontecer nesse caso. A questão é, se a gente está buscando elementos gramaticais que respondem a esse enunciado, a B é a mais completa. Porque, lógico, quando você termina uma resenha e fala, será que ele conseguirá acertar as coisas? Ele tem ali um elemento, né? Tá deixando no ar, assim, pro leitor. Isso é importante para a construção do interesse. Porém, a forma como essa alternativa foi construída, ela não destaca nenhum aspecto gramatical. Ela só fala em termos de finalização do texto. Então, isso não é um aspecto gramatical, porque isso é um aspecto da escrita do texto, da escolha de estilo do autor. E ela fala em termos de frase de efeito. Frase de efeito não é algo que a gente analisa gramaticalmente. A gente analisa em termos de quais são os sentidos que isso provoca na interpretação, na subjetividade do leitor. Aí na B, a gente tem, de fato, uma análise gramatical falando. Quando você coloca esses verbos no presente, a gente está colocando de uma forma como se a gente estivesse trazendo o leitor para o momento exato em que a ação está acontecendo. Como se você estivesse acompanhando em tempo real. E aí como você está acompanhando em tempo real, você fica preso querendo saber o que vai acontecer. Então, tem esse elemento, sim, da dedo. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Mas, em termos gramaticais, o que responde à questão de fato é a B. Deu para entender? Sim. Quem tinha respondido antes a D e acho que até a C apareceu, conseguiu entender qual que é o raciocínio? Professora, agora uma dúvida em relação a D. Ela não poderia ser considerada principalmente pelo fato dela não entrar na parte do atualiza os acontecimentos?
Sim. Então, esse raciocínio é perfeito. O ponto é que a forma como a D coloca essa finalização não chama atenção para nenhum aspecto gramatical específico. Percebe que aqui, na A, a gente tem emprego do verbo haver. Na B, descrição dos fatos com verbos no presente indicativo. Na C, repetição do emprego da conjunção mas. Na E, o uso do pronome de terceira pessoa. Na D, você não tem nenhum tipo de aspecto gramatical evidenciado a partir dessa frase. Se, por exemplo, focasse na forma como está construído, do tipo usar verbos no futuro, em tom interrogativo, para despertar a curiosidade do leitor, aí seria outra história. Mas a gente não tem nenhum aspecto gramatical evidente na alternativa D. Deu para entender? Sim, entendi. Obrigada. Imagina. Melhorou um pouquinho, Vitor, essa explicação? Sim. Beleza. Essa aqui também estava no simulado e gerou mais dúvidas, assim, né, do que a média. Então, a gente tem esse mini conto aqui. 5 tiros? Brincando de pegador? O PM pensou que hoje, cedinho. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini conto... Ai, gente, desculpa, agora que eu vi que eu... Deixa eu apagar aqui, eu ocupei 2 vezes o enunciado. Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para indicar A. Uma fala hesitante. B. Uma situação incoerente. C. A eliminação de uma ideia. D. A interrupção de uma ação. Ou E. Uma informação implícita. Pode botar rapidinho no diálogo, por favor? Claro. Beleza. Eu tô vendo que tem essas dúvidas aí, porque justamente, né, eu trouxe essa questão porque foi uma que gerou bastante dúvida no simulado. Assim, quando a gente aprende pontuação, assim, na escola mesmo, né, aquele conteúdo assim mais básico, a gente vê que reticência, de modo geral, tem esse efeito de mostrar uma hesitação, né? Tipo, algo que fica meio assim em suspenso no ar, ou uma interrupção, que pode ser de uma ação ou de uma ideia, né? Tipo, você teve, sei lá, seu pensamento interrompido. Aí isso vai ser expresso com reticências. Mas a gente tem que olhar para como foi utilizado no texto, né? Nesse texto. E aí, se eu perguntar para vocês, do que fala esse conto? O que vocês me dizem?
Eu penso que violência policial. Certo, perfeito. Alguém quer complementar essa resposta? Bom, seria aquele mesma coisa que aconteceu recentemente, que o policial confundiu uma marmita com uma arma. Então não precisa dizer, sabe? É isso que acontece, então corta e pronto, está implícito, né? Talvez. Uhum. A gente consegue interpretar porque a gente tem um determinado conhecimento de mundo que permite que a gente preencha coisas não ditas, né, pelo texto. Nesse sentido, o texto ele não está hesitando em dizer algo, nem está interrompendo algo, ele está camuflando algo, ou seja, ele está trazendo uma informação implícita, né? Então, alguns de vocês, né, trouxeram, talvez a E, né? Ou a A, ou a D. Assim, tudo isso faz sentido, mas o efeito mesmo, né, que as reticências querem causar nesse conto é de deixar uma informação implícita. E vai depender desse conhecimento de mundo para você interpretar. Talvez uma pessoa que não, sei lá, viva numa sociedade muito diferente da nossa, que não tenha conhecimento sobre o que é essa situação de violência policial, né, do genocídio da juventude negra e tal, não vai entender, vai ser um texto ininteligível para essa pessoa. Para nós que vivemos nessa sociedade e sabemos, né, do que acontece, a gente consegue preencher as lacunas, né, preencher aquilo que não está dito pelo texto. Tudo bem? Sim. Beleza. Vamos seguir. Aqui também eu trouxe que é uma questão que também gerou dúvidas no simulado. Então, a gente tem essa crônica. Você pode não acreditar. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo o cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. Você pode não acreditar, houve um tempo em que as pessoas se visitavam airosamente, chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela, depois passava a namorar no portão, depois tinha ingresso na sala da família. Era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro. Houve um tempo em que havia tempo. Houve um tempo. Que é uma crônica do Afonso Romano Santana. Que, gente, posso falar? Assim, eu acho uma porcaria esse texto. Nossa, gente, é muito, assim, mundinho classe média, né? Assim, tipo... Essa romantização, assim, né, do passado, era bom para quem, né? Enfim, desculpa, desabafo. Nessa crônica, a repetição do trecho, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que, como se fosse um refrão, né? Configura-se como uma estratégia argumentativa que visa surpreender o leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante o seu tempo livre antigamente,
sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível, advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias atuais, incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem deixar de ser nostálgico, ou convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos à vida no passado. Aqui. Uma raiva quando não fica assim direitinho. Bom, aqui ele está focando especificamente nesse refrãozinho, né? Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que. Importante também pensar, né, que gênero literário é esse, né? Gênero textual é um gênero literário, se trata de uma crônica, né? Então ele não é um texto objetivo, né? Ele é um texto que parte de uma percepção pessoal. A crônica geralmente fala sobre cotidiano, né? Sobre costumes de uma sociedade. Diga, Vitor. Pode botar um pouquinho no texto, por favor? Claro. Volta mais? Pronto, sobe mais um pouquinho, por favor. Pronto, valeu. Bom, vamos lá. A gente teve aí, então, A, B e E, né? A C e a D eu acho fácil, assim, né, de excluir. E aí, vamos lá, né? Começar aqui pela E. Assim, esse refrão, ele pode dar essa impressão de convencimento, e talvez o convencimento ele nem seja o problema dessa alternativa, mas a parte do veracidade dos fatos, porque ele não é um texto com esse grau de objetividade, né? Para você como se você fosse um testemunho histórico. É mais um testemunho pessoal, subjetivo, em relação a um determinado tempo, que não é exatamente um tempo histórico, porque ele nem fala exatamente que tempo é esse, ele fala houve um tempo em que, é uma coisa bem ampla, né? A gente pressupõe
sei lá, a infância, adolescência do autor, um autor contemporâneo e tal. Então, não é um tempo muito antigo. Mas essa parte da veracidade, ela foge um pouco do escopo do que é um texto literário, né? Desse tipo de texto, uma crônica. No caso aqui da a gente tem, assim, talvez tenha realmente um efeito de surpreender o leitor, mas ele não está preocupado exatamente com essa parte do tempo livre antigamente, porque ele não fala só sobre tempo livre. Ele fala também sobre trabalho, ele fala também sobre escola. E talvez essa interpretação de tempo livre, ela surja por causa do finalzinho da crônica, que ele fala assim, né? Houve um tempo em que havia tempo. Então, talvez isso induza um pouco essa interpretação. Mas se a gente pensa no efeito que ele quer causar, tem mais a ver com essa sensibilização. Primeiro, pelo tipo de texto, né, que é uma crônica. Uma crônica, ela tem essa coisa um pouco do fazer rir, ou do fazer pensar, ou fazer se emocionar. E isso aqui é muito importante, né? Num tempo mais aprazível, né? Mais agradável. Mais gostoso, assim, né? Nessa perspectiva do autor. Então, esse você pode não acreditar, se aparecesse uma vez só, talvez ele tivesse um efeito mais de surpresa. Mas como ele vai repetindo, é como se ele quisesse ir aos pouquinhos comovendo o leitor. Talvez vocês não tenham se comovido porque eu li o texto e falei mal, né? Desculpa. Essa bosta desse texto aí, esse autor de classe média. Mas vocês percebem que tem uma intenção de sensibilização? Eu fiquei meio perdida nessa questão de sensibilizar. Mas a partir de um tempo mais aprazível, eu entendi que a ideia dele é passar essa. Mas eu só fiquei um pouco meio lá, meio cá, com esse sensibilizar, sabe? Por que o sensibilizar? Não entendi, Vanessa. Eu acho que eu não consegui entender o porquê sensibilizar o leitor. Tipo, sensibilizar dizendo como se fosse algo melhor no passado? Isso. Do tipo, ou gerar uma identificação, né, com ele, ou pensar, tipo, nossa, olha só como as coisas eram melhores e como elas estão ruins agora. Ah, entendi. Causar algo assim no. Agora eu peguei melhor. Sensibilizar mesmo o leitor. Exato. Que aí que tá, né? Eu acho que eu estraguei um pouco a questão pela minha amargura, assim. Mas é isso, assim, o objetivo é esse, né? Se ele é bem sucedido, depende da sua amargura. Pior que eu li desse jeito também, que você fala. Eu fiquei tipo, e daí, meu filho? Ué, né? Não, e assim, quando eu falo que ele me cansa, assim, é muito porque cara, que tempo é esse que você está falando? Que pessoas são essas que você está dizendo que podiam andar displicentemente pela rua sem se preocupar com nada? Sabe? De quem você está falando? Você está falando de uma pessoa como você, sabe? Branca de classe média. Então, isso me deixa irritada, assim.
esse texto. Enfim. E que eu tenho o ranço do autor também, então junta um monte de coisa. É complicado, galera. Vamos lá. 6. Deixa eu ver uma questão da FUVEST agora de prefixação. Né? Então, essa parte da formação das palavras. Essa também estava no simulado. Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais, nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento, o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às ideias e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia. O amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. O texto aqui do João do Rio, livro Alma Encantadora das Ruas. Mas a questão é sobre o prefixo. Vocês lembram o que é prefixo? Vem antes do radical, né? Perfeito. Então, é aquela particularzinha ali no começo de uma palavra que ajuda a compor o significado. Então, o radical é aquela parte central do significado, só que o prefixo, quando ele existe, ele modifica algo no aspecto desse significado do radical. Prefixos que têm o mesmo sentido, então presta atenção aqui, que ele está querendo que a gente foque no prefixo, tá? Ocorrem nas seguintes palavras do texto. A, íntima e agremia, resiste e desliza, desprazeres, indissolúvel, imperturbável, transforma, revelado e persiste. Ou seja, tipo, se a gente olha para apenas os prefixos, quais têm o mesmo sentido? Eles produzem um efeito parecido, independente do significado do seu radical. Você chutou essa questão? Ok. Ok, temos aí uma sintonia. Alguém acha que não é a C? Bom, é a C mesmo. E aqui a gente está olhando para esse sentido de negação que esses prefixos têm, né? O des e o in, né? Aqui, né? Do desprazeres e indissolúvel. Então, quando eles estão ali junto com esses radicais, eles estão causando esse efeito, né? De adicionar uma negativa ao radical. Ok? Tranquilo. Esse é um tipo de questão que, assim, não é uma coisa super complexa, mas exige que a gente seja bem literal, assim, com o enunciado, porque às vezes a gente se confunde e às vezes realmente não entende a questão porque a gente está olhando para a palavra inteira e não para o prefixo.
Então, não importa aqui o que é a palavra inteira. Importa se o papel que o prefixo tem é o mesmo nas duas palavras do parzinho. É isso que ele quer saber, tá? Bora lá. Questão sobre substantivo. Dentre as frases abaixo, escolha aquela em que há, de fato, flexão de grau para o substantivo. Só lembrando rapidamente o que é flexão de grau, é aumentativo e diminutivo, tá? Então, vamos lá. A. O advogado deu-me seu cartão. B. Deparei-me com um portão imenso e suntuoso. C. Moravam num casebre à beira do rio. D. A abelha, ao picar a vítima, perde seu ferrão. Ou E. A professora distribuiu as cartilhas a todos os alunos. Então, assim, para começo de conversa, né? Em cada alternativa, qual substantivo a gente tem que identificar ali que pode ou não ter uma flexão de grau? Na frase. Na alternativa A, qual é esse substantivo? Cartão, perfeito. O Vitor já se adiantou, já respondeu a questão, né? Na B. Portão. Quartão, perfeito. Na C. Casebre. Casebre. Na D. Ferrão. Ferrão. E na E. Cartilha. Perfeito. O que a questão está querendo saber é, essas palavras, elas indicam que se trata de algo no aumentativo ou no diminutivo de fato, ou elas têm um significado próprio na forma como elas estão escritas. Então, por exemplo, se eu penso na palavra cartão, eu penso numa carta grandona, perdão, eu ia falar em carta pequena. Não. Não. Então, esse ão, ele não está cumprindo a função de aumentar, né, de dar essa conotação de aumento do substantivo carta. Certo? Mesma coisa aqui na E, se a gente for pegar pela palavra, quando a gente pensa em cartilha, a gente não pensa numa carta pequena. Certo? A gente pensa num determinado tipo de material. Um determinado tipo de livro, de manual, né? Na D, quando a gente fala do ferrão, o ferrão da abelha, a gente pensa num ferro grande? Não. Não, né? Na B, portão, imenso e suntuoso. Eu penso numa porta grande? Não. Sei. Esse talvez gere um pouco mais de dúvida, porque, de certa forma, um portão é uma porta grande, mas ele já adquiriu uma vida própria, sabe? Ele já tem ali um significado mais ou menos independente da palavra porta. E acho que esse imenso e suntuoso pode até confundir, mas na verdade são adjetivos, né? Do portão. Exato, perfeito, perfeito. E aqui sobrou a C, né? Que o Vitor já tinha cantado a bola. Por quê? Casebre é um diminutivo de casa. É uma casa pequena, certo? Então, assim, percebam que a questão, ela não é um bicho de 7 cabeças, mas exige um pouquinho de atenção para a gente entender de fato o que está sendo pedido. Ok? Então, nos vestibulares, quando cai questão sobre flexão de grau, geralmente vai ter esse teor a questão,
Então, aqui, tá tendo flexão de grau de fato ou é outro tipo de palavra? Né? A gente está pensando em outro tipo de palavra. Então, são palavras com esse significado autônomo, né? Como a gente viu aí no caso das outras. Tudo bem? Também, quando a gente vê flexão de grau, pode ter aquele sentido mais social do uso. Então, por exemplo, um diminutivo, ele pode ter um aspecto carinhoso ou ele pode ter um aspecto pejorativo, né? Que a gente até estava vendo, né? Tipo, quando você fala mulherzinha, geralmente é no sentido pejorativo, né? Aí se eu falo, não sei, amorzinho, geralmente no sentido carinhoso. Lógico, pode ter ali uma entonação mais irônica e tal, mas grosso modo a gente analisa dessa forma. Então, só para vocês ficarem atentos que quando a gente vê essa questão de grau, grau do substantivo num enunciado, geralmente vai ter um desses dois vieses a questão, beleza? Então, seguimos. Aqui, essa questão, deixa eu só confirmar, ela é uma questão dissertativa, mas vai dar tudo certo. Essa aqui a gente vai olhar para substantivo e adjetivo. Há notícias que são de interesse público e há notícias que são de interesse do público. Se a celebridade X está saindo com o ator Y, isso não tem nenhum interesse público. Mas, dependendo de quem sejam X e Y, é de enorme interesse do público, ou de um certo público, numeroso pelo menos. As decisões do Banco Central para conter a inflação têm óbvio interesse público, mas quase não despertam interesse, a não ser dos entendidos. O jornalismo transita entre essas duas exigências, desafiado a atender às demandas de uma sociedade, ao mesmo tempo massificada e segmentada, de um leitor que gravita cada vez mais apenas em torno de seus interesses particulares. Aqui é um trecho, uma coluna do Fernando Barros e Silva. Primeira questão. A palavra público é empregada no texto, ora como substantivo, ora como adjetivo. Exemplifique cada um desses empregos com passagens do próprio texto. Vamos voltar aqui. Quando que é substantivo e quando que é adjetivo, nesse contexto de uso. Vou pegar aqui o carregador. Aqui, mano. Diga, Vitor. Ali do mais até o pelo menos, eu diria que é substantivo. Pera, do mais? Mais dependendo. Tá. Isso, perfeito. Perfeito. Então, tem até, se a gente olhar, se a gente quiser pensar nessa questão só em termos gramaticais mesmo, a gente consegue pela presença de outros elementos gramaticais também, que é antes antes da palavra público, nesse trecho que você recortou, a gente tem a palavra público duas vezes, né? É de enorme interesse do público ou de um certo público, né? Nos dois casos, a gente tem a presença de artigos antes da palavra público. Então, aqui no do público, a gente tem a contração, né? Da preposição de com o artigo o. E depois a gente tem a presença do artigo um. Artigos são palavras, né? São tipos de palavras que precedem
substantivos. Isso é uma forma também de ajudar a gente a identificar a classe gramatical, tá? Então, ver quais são as palavras que estão em torno. Isso ajuda muito a ver como que está sendo usado naquele caso. Então, perfeito. Aqui, essa parte do substantivo você já respondeu. E aí, ela funciona como adjetivo onde? Acho que eu diria que na parte do se a celebridade X está saindo com o ator Y, isso não tem nenhum interesse público. Interesse, público, algo que qualifica o substantivo interesse, eu acho. Sim, qualifica o interesse. Então, aqui a gente está pensando, quando a gente fala interesse público, a gente está pensando mais em termos de população, povo, né? Quando a gente caracteriza o público de uma forma mais específica, como ele fala aqui, né? Um certo público, aí a gente está pensando da mesma forma que a gente estava lendo lá na primeira questão, que a gente quer dizer com público-alvo. Então, é um determinado público que tem interesse numa determinada coisa. Então, assim, até usando esse exemplo, né, do próprio autor, se o namoro das celebridades interessa a quem gosta de acompanhar a vida das celebridades. Não interessa a população de modo geral, né, esse conjunto. E aí depois ele vai falar sobre a questão econômica, a questão da inflação. A questão da inflação atinge toda a população. Essa população tendo interesse no sentido de curiosidade naquilo ou não. Então, isso é o interesse público, né? É diferente. Olha como uma coisa muito sutil, né? Essa mudança de classe gramatical muda muito o significado. Tudo bem? Vocês que estavam quietinhos aí, tá tranquilo? Beleza. Oi? Desculpa interromper. Imagina. Mas eu fiquei na dúvida. Então, por exemplo, o interesse público, ele é algo que independe se as pessoas vão se interessar por aquilo. Ah, tá. Agora entendi. Exato. Eu acho que esse exemplo que ele dá da inflação é muito bom. Na verdade, questões econômicas de um modo geral. Muitas vezes, quando chega a parte de economia assim, no jornal, as pessoas pulam, tiram do canal, começam a conversar sobre outra coisa, porque a economia ela tem uma linguagem muito própria que, na maior parte dos casos, ela não desperta esse interesse da população, porque a gente não entende, né? Eu mesmo, gente, eu quebro muito a cabeça para entender determinados termos econômicos. Meu Deus, que isso? O que ele está falando? Mas, independente de eu entender ou não, ou de eu me interessar ou não, aquilo afeta a minha vida. Então, é do meu interesse, mesmo que eu ativamente não tenha interesse naquilo. É um pouco confuso, mas é nesse sentido, assim. A gente não estava pensando em interesse como curiosidade, mas como aquilo que te impacta na sua vida, né? Beleza? Imagina. Vamos lá. E aí, o item B. Aqui é o que a gente estava falando já, né? Qual é no texto a diferença entre o que é chamado de interesse público e o que é chamado de interesse do público? Eu não lembrava que tinha essa parte. Aí a gente já até respondeu, né? Mas é nesse sentido. O que eu gostaria de sugerir a vocês é que tentem depois pegar essa questão e responder da forma mais, assim, formalzinha possível, assim, pensando que é realmente a prova. E me mostrar, porque a gente não tem focado em questão dissertativa, mas é importante a gente pensar um pouco sobre como organizar numa resposta dissertativa aquilo que a gente está aqui conversando, né? A gente está respondendo de uma maneira muito livre. A gente não está parando, assim, né, para escrever a resposta certinho, mas
Principalmente para quem vai prestar, né, esses vestibulares de 2 fases, faz esse treino e depois me mostra para a gente conversar um pouquinho, porque às vezes é justamente esse o problema, sabe? Você sabe responder aquela questão, mas você fica na dúvida da forma. Como que eu coloco aqui? O que é considerado uma resposta adequada dentro desse formato, né, de questão? Diga, Vanessa. Ainda na outra questão. Podia explicar novamente o interesse público como adjetivo? O porquê dele ser um adjetivo? Tá. Então, aqui, interesse público é um adjetivo porque público está funcionando como um adjetivo para da população. Então, aquilo que é da população. Por exemplo, se eu fosse trocar, pensar no interesse dos bancos, eu ia colocar interesse privado. Percebe? Eu mudo a forma de caracterizar esse interesse. Então, quando a gente pensa que o adjetivo ele tem essa função de caracterizar um substantivo, a gente está olhando para esses termos, assim. Então, interesse como substantivo que é caracterizado por um adjetivo. Esse interesse pode ser público, privado, menor, maior, não sei, concentrado, diluído. A gente pode pensar em outros aí. Entendi. Valeu. Imagina. Está acabando, gente. Vai até a 10 só. Advérbio é uma questão da Unicamp. Meio poema a seguir para responder a questão. Poema só para Jaime Vale. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora amanhã já estivesse avançada. Chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Madu Manel Bandeira. Os termos em destaque classificam-se como advérbios. Justifique essa afirmação, indicando também as circunstâncias expressas por eles. Então, a gente está olhando aqui para as palavras novamente e humildemente. Advérbios, acho que está fresquinho aí na cabeça de vocês. Isso foi a última coisa que a gente estudou. Então, assim, ele está afirmando que é um advérbio. Por que é um advérbio e o que eles estão expressando? Que tipo de circunstância, né? O novamente. Uma coisa que aconteceu de novo? Repetida? Sim. Perfeito. O Vitor e a Ana Beatriz já estão pensando nessa parte da circunstância, né? Mas por que é um advérbio? Por que são advérbios, no caso? Porque tem o verbo deitar, deitei, né? Antes de novamente também ajuda. E acho que pensando também que vem. Isso, perfeito. Então, assim, só para a gente fixar isso, né? O advérbio, ele está modificando algo. Ele pode estar modificando um verbo, como é o caso aqui, ele pode estar modificando uma frase inteira, ele pode estar modificando um adjetivo, ele pode modificar o próprio advérbio, né? Quando a gente viu aqueles casos assim, eu fui muito bem na prova. Então, o bem é o advérbio que qualifica, né, o modo como eu fui na prova, e o muito é o advérbio que qualifica a intensidade do modo bem que eu fui na prova. Então, aí é isso. Então, aí a gente responderia mais ou menos assim, né? São
advérbios porque estão modificando, respectivamente, os verbos ascendi e pensando, e expressam, respectivamente, frequência e modo. Ok? É isso. Isso dá 2 linhas de questão respondida, né? Às vezes é uma coisa que a gente fica um pouco angustiado com algumas provas, de falar, nossa, eu não vou conseguir, né, responder, e às vezes é uma coisa muito simples, né, muito sucinta de responder. E aí, transforme os advérbios destacados em locuções adverbiais. Ó, o Vitor tá voando aqui. Então, só lembrando, né, que as locuções, elas têm o mesmo valor da classe gramatical que elas estão expressando, então, locução adjetiva, locução adverbial, só que em vez de estar ali sintético numa palavra só, como é ali no caso do advérbio, eu estou usando mais de uma palavra. Então, o Vitor já deu aqui umas opções, né? Me deitei de novo, me deitei outra vez. No caso aqui, Vitor, eu ficaria com o de novo, porque o outra vez, embora tenha o mesmo significado, a ideia é que você mantenha essa palavra central, né? Que é o novo, né? O novo novamente. E aí, aqui, de forma humilde, pensando, com humildade, pensando. Alguém tem alguma sugestão ou tem alguma dúvida em relação a isso? De boas? Beleza. Então, vamos lá para a última. Ó, a gente sobreviveu aqui, hein? E aí, vamos voltar para um assunto que a gente, né, falou tanto, que é a acentuação. Então, eu tenho aqui 2 textinhos. Primeiro, eu me livro daquele garoto chato com um livro enfiado no meu nariz, fingindo achar a história feliz. E essa tirinha da Mafalda, né? Então, ela tá vendo o pai consultar dicionário, e aí ele devolve e ela fala: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Mas a questão é focada na acentuação, né? E não no conteúdo. Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa correta. As palavras garoto, história, feliz e nariz, do texto 1, são palavras proparoxítonas. E livro, dicionário, terminar e nunca, do texto 2, são palavras oxítonas. Nesse caso aqui, como as alternativas são longas, vamos indo uma a uma, e aí a gente vai conversando sobre elas. O que vocês acham aí dessa afirmação? Acho que não é Errado. Não. Ok, por quê? Porque, por exemplo, garoto, quando a gente fala, chama na floresta, não vai ser proparoxítona. E as outras também. Nesse caso aqui, a única palavra que poderia gerar uma dúvida em relação a ser proparoxítona é história. História é uma palavra que não tem consenso. Se ela porque na fala a gente fala. Aí que tá, né? Depende. A gente. Eu tendo a interpretar como uma paroxítona, você falar história, né? Mas alguns gramáticos aceitam a divisão história. E aí, nesse caso, seria proparoxítona, né? Porque estaria lá com acento no tó, que é a antepenúltima. Mas eu não sei, acho estranho. Acho bem estranho.
Eu acho que esse A não tem esse impacto todo na pronúncia para você separar dessa forma, sabe? Ok. As outras a gente já elimina de cara, porque como a gente começou a ter nem acento, né? A gente sabe que todas as paroxítonas são acentuadas. Livro, dicionário, terminar e nunca do texto 2 são palavras oxítonas. No caso, a única palavra oxítona aí é terminar, né? A gente fala terminar, não terminar ou terminar, né? De resto, a gente tem palavras paroxítonas. Continuando. As palavras história, do texto 1, e dicionário, do texto 2, foram acentuadas corretamente, mas possuem regras de acentuação diferentes, porque a primeira é considerada paroxítona e a segunda proparoxítona. Dicionário é proparoxítona? Então, quando tem questões assim, é bem importante, porque são alternativas longas, né? Às vezes a gente não olha detalhadamente para isso, mas no caso, dicionário também é paroxítona. A palavra nariz, do texto 1, é uma palavra oxítona não acentuada. E você, do texto 2, é uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê. E aí? Rapaz, eu acho que pode ser essa. Mas alguém acha? Eu acho que não, porque nariz, para mim, eu acho que ela é uma palavra paroxítona, não é? A mais forte não é um na? Oi, perdão, não vi. A parte mais forte da palavra, mais forte da palavra não é um na? Eu não vou chamar a palavra na floresta, mas vamos supor que eu vou gritar essa palavra no portão. Eu vou falar nariz, ou eu vou falar nariz. Nariz. Tá? Então, no caso, é uma oxítona, a última sílaba é a mais forte. Então, é isso, a oxítona não acentuada. E você, do texto 2, é uma palavra oxítona, deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê. Então, no caso aqui, é uma palavra oxítona, né? A gente fala você e tá seguindo essa regra, né? Da oxítona terminada em E. Lembrando, né, gente, que oxítona e paroxítona, elas têm essa relação de mutualidade, né? Então, assim, geralmente, quando a gente tem uma determinada forma que uma palavra termina, a gente usa regras excludentes para pensar em paroxítonas e oxítonas. Então, por exemplo, poucas palavras na nossa língua terminam em Z.
como paroxítonas são as palavras mais comuns da nossa língua, a gente vai acentuar aquelas que tenham características mais incomuns, justamente para diferenciar, né? Aquilo que é mais diferente deve ser sinalizado dentro da língua. Então, no caso, se a palavra nariz fosse uma palavra paroxítona, nariz, eu deveria acentuar, porque ela termina de uma forma bastante incomum. E aí, por exclusão, se ela é uma oxítona e ela termina dessa forma, eu não acentuo. E aí é que o você é o contrário. Você, o café e o dendê é o contrário. Você tem muitas palavras na nossa língua que terminam com E. Então, se ela é uma paroxítona, você não precisa diferenciar. Está juntando duas características comuns. Paroxítonas e palavras terminadas em E. Mas no caso, como a tônica está, né, numa posição mais incomum, que é a última sílaba, aí eu tenho essa junção, né? A tônica incomum e a terminação muito comum. Aí, para eu diferenciar, eu acentuo. Ok? A gente teve algumas aulas, né, de acentuação lá, mais pro começo do ano. Então, deem uma olhada no material, se vocês acharem necessário dessa refrescada. A gente já sabe que é a C, mas só para a gente continuar nesse raciocínio, né, de entender direitinho as alternativas, as palavras nariz e feliz do texto 1 deveriam estar acentuadas, assim como as palavras terminar, ler, grosso e nunca do texto 2, que deveriam receber acento circunflexo. Então, aqui, só para completar, né? Aqui é o mesmo caso, a gente tem exatamente o mesmo tipo de regra sendo aplicado, palavras oxítonas terminadas em Z. A gente não acentua, né? Por ter essa junção aí, né? De posição incomum com terminação incomum. E aqui, terminar, ler, grosso e nunca, a gente não acentua em nenhum caso. Primeiro, vamos começar daqui do final, né? Grosso e nunca são palavras paroxítonas terminadas em O e A, assim como milhões de outras palavras na língua portuguesa. A gente não tem necessidade de acentuar. Terminar, a gente não acentua, porque o R aqui da terminação, ele puxa automaticamente essa tonicidade, né? E aí a gente tem essa característica dos verbos no infinitivo, que eles vão ter essa característica, e o ler, a gente tem aí uma palavra monossílaba. Então, com poucas exceções, a gente não tem palavras monossílabas acentuadas. E aí, as palavras história do texto 1 e dicionário do texto 2 não deveriam estar acentuadas, porque os acentos agudos não fazem mais parte do português brasileiro. Vou nem comentar essa, né? Mas esse é o tipo de questão que, num determinado momento, poderia até gerar alguma confusão. Uma pessoa um pouco mais desavisada, porque como teve o novo acordo ortográfico, muita coisa mudou, né, de acentuação, esse tipo de alternativa serve meio como pegadinha, assim, né? Tudo bem, gente? O que vocês acharam aí dessa revisão? Deu para fazer assim uma recapitulação das coisas que a gente estudou? Que bom. Achei que foi massa mesmo. E foi além dessa questão só do assunto, né? A gente também pensar outros pontos da questão, o que a gente olhar, o que mais contempla o que o comando quer.
Isso é muito importante, porque quando eu optei por fazer uma revisão com exercícios, é para realmente ir além do conteúdo, assim, bruto, né? Que a gente está acostumado mais a ver nas aulas. Mas é pensar a questão como um todo. Então, pensar, tipo, às vezes alguns detalhezinhos das questões, seja na alternativa, seja no enunciado, eles funcionam como distratores, né? Essa palavra técnica que as provas usam. Então, são distratores, ou seja, são aqueles elementos que invalidam uma alternativa, né? Justamente porque eles estão ali oferecendo uma quebra dentro daquilo que o enunciado está pedindo, tá? Então, gente, assim, vocês sabem que tem, assim, algumas listas, né, de exercícios lá no Classroom de gramática, se vocês se animarem aí de pegar e resolver alguns exercícios, eu recomendo bastante para dar aquela reforçada, e até para vocês sentirem um pouco do que vocês ainda sentem mais dúvida, para a gente poder trabalhar aí nessas próximas semanas. Beleza? Eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo no sábado de manhã. Espero que vocês descansem, aproveitem aí o final de semana. E só para perguntar, a gente pode manter a aula da segunda? Ou para vocês é ruim? Qualquer coisa eu posso gravar uma aula também. O que vocês acham? Segunda é véspera, né? Tá. Beleza. Então a gente mantém, e aí quem não puder, quiser também pegar o dia para descansar um pouquinho, de qualquer forma, tá sempre gravado. Beleza? Vou interromper aqui a gravação, gente.